Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Olá, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, telenauta, internauta conectado em mais um podcast Comenta na Voz comigo, Leandro Souza. Eu e você, você e eu juntinho em mais um podcast Comenta na Voz. Está pelo YouTube? Muito obrigado, deixa o seu like ou dislike, né, se você não gostar, mas é preferível like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá? E compartilhe com as suas mídias, com as suas redes sociais. Agora, se você está pelo site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, dá uma olhadinha também nos outros podcasts, no Tec Giro, no Foco na Voz, no podcast do Ronald Pinheiro, enfim, dá uma olhadinha também na programação completa da Voz do Repórter. E vai lá pro canal do YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá ok? Bom, e o nosso podcast de hoje, o Comenta na Voz, você vem acompanhando o Comenta na Voz? Então a gente tá falando sempre de Copa do Nordeste, né? Vem aí numa sequência, desde as quartas de final, semifinal. E hoje, claro, vamos terminar o assunto Copa do Nordeste, pelo menos por enquanto, pelo menos para esse episódio de hoje, vamos trazer, claro, as finais, né? Ou a final da Copa do Nordeste, que foi realizado entre Fortaleza, Sport e Fortaleza. No caso contrário, né? Primeiro jogo Sport e Fortaleza, o segundo jogo Fortaleza e Sport. Então está indo ao ar esse episódio do Comenta na Voz, né? Aqui pela Voz do Repórter ou pelo meu canal do YouTube, sendo lançado, né? Se está indo ao ar esse episódio depois da final, claro, a gente já sabe aí o campeão da Copa do Nordeste 2022. E falando nisso, tá? Como eu falei, se você não acompanha os outros episódios, os episódios para trásmente, como diria o Dorico Paraguaçu, vou deixar cards aqui em cima com a playlist do Comenta na Voz, como também vou deixar a playlist do Tec Giro, nosso outro podcast, esse que fala sobre tecnologia. Bom, Copa do Nordeste 2022. E aí, graças a Deus para nós cearenses, né? Deu Fortaleza na grande, como não diria grande final, né? Deu Fortaleza como campeão da Copa do Nordeste 2022. Fortaleza sagrou-se aí campeão da Copa do Nordeste 2022 e de forma invicta, hein? 12 jogos, nenhuma derrota. O Fortaleza fez essa campanha boa. Bom, vamos dizer, para mim só não foi excelente porque deixou de ganhar fora de casa, mas foi uma campanha quase que espetacular. Levantou essa orelhuda, né, como é chamada a taça da Copa do Nordeste pela segunda vez na história, depois dessa fase moderna, né, da Copa do Nordeste, e marcada, né, com essa invencibilidade. Além de ter o melhor ataque da competição e um aproveitamento aí em torno de 72%. Então foram 12 jogos da equipe tricolor de aço do PC, foram 7 vitórias, 5 empates, com 26 gols marcados e apenas 8 gols sofridos, um aproveitamento de 72,2% para ser mais exato, a equipe do Fortaleza Esporte Clube. O Pikachu, o autor do gol do título, foi o artilheiro do Fortaleza
na competição com 4 gols, né? Claro, além de ter marcado aquele gol de pênalti, né, na vitória de 1-0 sobre o Sport. E o Fortaleza nessas finais, né, o que aconteceu? Ele 2 jogos, né? Primeiro jogo lá foi 1-1, jogando na Arena Pernambuco, e no jogo de volta aqui na Arena Castelão, Fortaleza venceu por 1-0 a equipe do Sport. Gol, como eu já falei antes, do Pikachu cobrando pênalti. Foi a primeira vez que o Leão conquistou essa Copa do Nordeste. A primeira vez que o Fortaleza conquistou, né, foi em 2019 e agora em 2022. Interessante, em 2019 é que naquela ocasião Fortaleza bateu o Botafogo da Paraíba com 2 vitórias, né? Os gols do Ayrton Paulista, e foi 1-1 aqui e 1-1 fora, né? Dessa vez foi um empate fora e uma vitória de 1-0 aqui. O Fortaleza, os jogos na fase de grupos, o Fortaleza venceu o Floresta por 2-0, depois fez 5-0 no Souza, empatou em 1-1 com o Ceará, empatou 2-2 com o Náutico, empatou com o Botafogo da Paraíba em 1-1 e depois empatou com o Altos também por 1-1. Aí venceu o Bahia por 3-1 e venceu o CRB por 2-0, saindo como primeiro colocado do grupo A com essa campanha na fase de grupos. Lembrando que, mais uma vez, Fortaleza não conseguiu vencer fora de casa. Foram empates com o Náutico, com o Botafogo e com o Altos. Todas as vitórias do Fortaleza foram dentro da Arena Castelão. Nas quartas de final, como primeiro colocado do grupo A, o Fortaleza teve a chance ou a oportunidade de fazer as quartas de final em casa, jogando na Arena Castelão, e venceu o Atlético de Alagoinhas por 5-1. Com esse resultado, o Fortaleza se classificou para a semifinal e também pela vitória, né, mais 3 pontos, conseguiu também fazer a semifinal em casa, ou seja, jogando na Arena Castelão. E venceu o Náutico também pela semifinal, 2-0. Carimbando, olha aí, hein? Uma expressão nova no futebol. Carimbando o seu passaporte para a grande final da Copa do Nordeste em busca da orelhuda. E aí na semifinal, após vencer o Náutico por 2-0, ficou esperando aí saber quem seria o seu adversário entre CRB e Sport, que foi a outra semifinal. Deu Sport, que venceu a equipe do CRB, e aí a grande final, Fortaleza e Sport e Fortaleza. Repetindo, na primeira partida 1-1, Fortaleza saiu na frente com gol de Zé Wellison, o Sport empatou com gol de Bill, e aqui na Arena Castelão, um jogo recheado de emoções, um jogo com chuva, com pênalti marcado e desmarcado, com VAR, com campo alagado, com queda de energia, com estádio lotado, com mosaico e no fim com a conquista da taça para o Fortaleza. Você que está ouvindo agora o nosso Comenta na Voz, você que acompanha a Voz do Repórter, acompanhou tudo direitinho nas 2 partidas da final. Sport Fortaleza lá 1-1 e Fortaleza Sport na Arena Castelão 1-0 para o Fortaleza. Nesse jogo de volta, nessa vitória, tivemos a equipe completa da Voz do Repórter trazendo todas as emoções da partida. Ronald Pinheiro narrando, Sansão Moreira e Ismerino Fontinelli nas reportagens, esse amigo que vos fala, esse amigo de vocês, Leandro Souza, nas análises e comentários. E foi realmente um jogo sofrido porque o primeiro tempo a Fortaleza foi muito bem, poderia ter feito 2 ou 3 gols, conseguiu com a jogada do Moisés, o juiz marcou o pênalti que o VAR confirmou, e foi lá Iago Pikachu bateu, não bateu tão bem, bateu no meio do gol, mas dizem que pênalti mal batido é aquele que perde, né? Então, como ele fez o gol, então foi um pênalti bem batido,
mas quase que o goleiro do Sport, o Maílson, defendia. Não conseguiu defender. 1-0 para o Fortaleza, isso aos 47 do primeiro tempo. Então a previsão é que no segundo tempo seria até mais tranquilo para o Fortaleza. O Sport ia ter que sair para o jogo e daria mais espaço ao Fortaleza. Aí foi um engano. Fortaleza deu a bola totalmente para o Sport. O Sport foi para cima. Claro, não tinha muita arrumação, né? Taticamente o Sport deixava a desejar, mas criava uma ou outra oportunidade. Fortaleza foi querendo abdicar do jogo, mas logo no início do segundo tempo. Então, muito tempo para o Sport ir para cima. E 1-0 é um resultado bastante perigoso. Porque qualquer bola, como a gente chama, o Sport achar uma bola ali, uma bola vadia, ou um pênalti marcado, ou uma falta batida, já que começou a chover, o campo ficou muito pesado, alagado em alguns pontos, a bola mais rápida, né? Devido à chuva, então poderia o Sport empatar a qualquer momento. Então foi o segundo tempo, muitas emoções. Aí o Robson do Fortaleza entrou, parecia que ia ser uma partida para o Robson, que iria ter o contra-ataque para a equipe do Fortaleza, mas uma jogada praticamente no meio do campo, ele deixa o cotovelo, dá uma cotovelada no jogador do Sport, o VAR chama o juiz, e o juiz expulsa, na minha opinião, acertadamente o Robson. Aí cria-se mais ainda um cenário de muita dificuldade para o Fortaleza, com um jogador a menos, o Sport tentando. Tem uma jogada do Sander, que ele vai para cima do Benevenuto e é tocado pelo Benevenuto, o juiz vai e marca o pênalti, mas aí o VAR chama o juiz, o Marielson, né, o baiano, e diz que existiu a falta para a equipe de arbitragem, inclusive para o juiz do VAR, né? E só que foi fora da área, então não seria pênalti. O juiz volta atrás, marca a falta fora da área, cartão amarelo para o Benevenuto, e aí o Sport perde uma grande chance de empatar. E já quase 53, 54, 55 minutos, o jogo não queria terminar, mas aí o juiz trila o apito final, dando números finais à partida, e Fortaleza campeão, no caso bicampeão da Copa do Nordeste 2022. Então parabéns ao tricolor de aço do PC. Fortaleza campeão e de forma invicta. Claro, deixando aqui um parênteses, não conseguiu vencer fora de casa, hein? Então, mas claro, isso não vai apagar o brilho da vitória, da conquista do tricolor, que, como você deve ter acompanhado vários episódios do nosso Comenta na Voz, a gente falava desde o início, falamos também no Giro na Voz, falamos no canal Tricolor do PC 1918, em lives que nós participamos por lá, o canal do nosso amigo Mardônio Palmácia, e a gente falava, Fortaleza e Ceará são os dois times que no início da competição, ou antes da competição iniciar, são os favoritos para chegar pelo menos ali semifinal e final da competição. O Ceará infelizmente ficou no meio do caminho, né? Nas quartas e final, perdendo nos pênaltis ou na cobrança de tiro livre da marca dos pênaltis para o CRB, para o Clube de Regatas Brasil. Então o Ceará não conseguiu chegar nem na semifinal, consequentemente não chegou também à final. Pelo outro lado, o Fortaleza não, aí conseguiu confirmar aquele favoritismo que tinha antes da competição iniciar, chegou até a finalíssima e ainda conseguiu levantar a taça, levantar a orelhuda. Então parabéns mais uma vez ao Fortaleza por ter confirmado esse favoritismo, sido campeão de forma invicta, uma campanha excelente, com mais de 72% de aproveitamento, e parabéns também pela torcida que tem, pela torcida apaixonada, sabe? A Arena Castelão lotada, o espaço que tinha era apenas o espaço para dividir as torcidas, né, para deixar aquele afastamento de segurança das torcidas. Então a torcida foi com mosaico, com fogos, sofreu durante o jogo, no final conseguiu comemorar de forma muito bonita.
Muita chuva também, os torcedores levando chuva lá, mas não arredaram o pé. Chegou a faltar energia durante a partida, né? Caiu a energia lá do Castelão, porque foi realmente muita chuva. Mas a torcida lá, firme e forte, fazendo a festa. E no final foi aí contemplada com mais um título, com mais uma taça para a equipe do Fortaleza. Comemorar, a torcida continua comemorando, os jogadores não, né? Comemoração ontem, hoje, mas agora já vira a chave. Outra expressão bem usada atualmente no futebol. Liga a chave agora para uma outra competição igualmente ou mais importante ainda do que a Copa do Nordeste, que é, no caso do Fortaleza, a Copa Libertadores, né? Então o Fortaleza já estreia na quinta-feira. Não sei quando você vai estar ouvindo o nosso podcast, que está sendo lançado na terça-feira, no dia 5, tá? Então esse podcast está sendo lançado no dia 5 de abril de 2022. E no dia 7 de abril de 2022, o Fortaleza estreia na Libertadores da América, ou Libertadores das Américas, né? Contra a equipe do Colo-Colo do Chile. Então comemora a torcida, continue comemorando, porque foi uma conquista muito bonita do time do Fortaleza, por ter conquistado essa Copa do Nordeste como conquistou, dessa forma invicta. Mas os jogadores, além da comemoração, também tem que focar na estreia da Libertadores, que você também vai acompanhar por aqui, pelo nosso podcast Comenta na Voz. Vai ter também programas lá na rádio Voz do Repórter. Então você quer ficar sabendo dos nossos times? Fortaleza na Libertadores e o Ceará também na Sul-Americana? Isso, porque o Ceará está participando da Sul-Americana. Inclusive hoje, né, no dia do lançamento desse podcast, no dia 5 de abril, o Ceará já estreia também na competição, na Sul-Americana. E o Fortaleza na quinta-feira, no dia 7, pela Libertadores. Então você vai ficar sabendo também por aqui, pelo nosso podcast Comenta na Voz, e com todos os profissionais, com toda a equipe da Voz do Repórter, tá ok? Então era isso que a gente tinha que falar para hoje, principalmente parabenizando a equipe do Fortaleza pela campanha, por mais uma taça, por mais um título. E agora é torcer para continuar com esse nível aí de 70%, 60%, 70% de aproveitamento nas competições, que é um aproveitamento altíssimo. Quem sabe até melhorar, né? Mas agora o sarrafo aumenta. Vem aí Libertadores, vem o Brasileirão, vem a Copa do Brasil e ainda tem a decisão do Campeonato Cearense aí para o Fortaleza. Então, muita coisa ainda nessa temporada, que apesar de estarmos em abril já, mas praticamente está começando para a equipe do Fortaleza, e começa de uma forma muito boa, já começa com um título de Copa do Nordeste, tá ok? Então vou ficando por aqui, agradecendo sua audiência, agradecendo sua paciência, pedindo que continue compartilhando aí o nosso podcast Comenta na Voz, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, dando uma passadinha também no site da Voz do Repórter, vendo a programação, vendo também as notícias, os outros seções, né, do site da Voz do Repórter, tá ok? Então até o próximo podcast Comenta na Voz, se esse mesmo Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos, em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast
Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.